eu te falei no início do programa, toda vez que você vai no supermercado, você leva um susto quando você vê os preços, principalmente dos produtos aí da cesta básica? Hoje estamos recebendo o economista Alexandre Lages, ele que é da UEPG e também coordena aí a pesquisa mensal da cesta básica aqui em Ponta Grossa, e ele vai contar para nós o que está acontecendo. Bom dia, Alexandre, bem-vindo. Que bom, ótimo. Alexandre, nós precisamos levar um susto quando nós vamos no supermercado ou as coisas estão mais ou menos moderadas? Pois é, não só o consumidor comum teve um susto, como a nossa equipe também teve um susto. A última inflação deu muito alta, né? Nós já estamos acompanhando esses aumentos de preço, não é de hoje. Então está numa escalada de aumentos aí em função de dólar, em problemas inclusive internacionais que a gente está vivendo, né? E isso está fazendo com que a pressão nos preços sejam cada vez maiores. E agora, de uma maneira, de certa forma, inédita, que a gente não gostaria de estar anunciando, né? Nós estamos passando a barreira ali dos R$ 1.000. Então hoje a cesta básica de Ponta Grossa, pela primeira vez, passou a custar mais do que na casa dos 900, agora custa R$ 1.003,87. Um aumento significativo para um único mês. Tanto é que aumentou 4,28%. Não é comum. Então, assim, resumindo, para quem vive de salário mínimo, as pessoas que ganham salário mínimo, quanto do salário mínimo elas vão, o percentual aí que esses mil e um, mil e três, R$ 1.003,87. mil e quatro reais praticamente. Quem vive de salário mínimo aí, qual o percentual que isso aí vai representar e como fazer? Tem como algo a ser feito? Pois é, 66,13% do que você ganha no salário mínimo vai só para a cesta básica. Quer dizer, é parte do pressuposto que ainda você vai ter vários outros custos, né, para poder sobreviver. Habitação, vestuário, enfim, transporte, são essenciais e estão conflitando aí com o que talvez seja mais essencial ainda, que é a alimentação, né? Ou seja, para quem ganha salário mínimo no Brasil, e é uma população muito alto, é um número muito alto, aí a gente vê a dificuldade, né? Que o Brasil passa. Nós não estamos, daí, nesse caso, falando só de Ponta Grossa, mas a dificuldade que o Brasil passa, a exemplo do que conversávamos agora mesmo com o presidente do Sind Lojas aqui de Ponta Grossa, o Loureiro, que falava justamente que não foi um mês favorável. Então imagina, se não é mês bom para empresário, você imagina para a população, para você que está em casa e que nos acompanha aí todos os dias. Então, realmente é uma situação difícil, uma situação de país. Alexandre, voltando para Ponta Grossa aqui, saiu a cesta básica ontem. O que você pode destacar? Qual o produto aí que mais está dando susto na dona de casa? Pois é, não é um produto só, são dos 33, 23 produtos subiram, o que também não é comum. Geralmente você tem ali, dos 33 produtos que a gente pesquisa, não digo metade, mas boa parte sobe e boa parte cai, né? E o susto nosso foi justamente porque só 7 caíram. De 33 produtos, 7 caíram, muito pouco. Assim, historicamente, eu não me lembro de ter tanto crescimento de preço generalizado dessa forma. Então, a gente pode destacar aí o preço do tomate, que subiu 88,33%. É um reflexo já da safra, mas é um aumento significativo. Quando é hortifruti, a gente já sabe que os fatores são sempre os mesmos, né? Questão de oferta e demanda, questão do clima. Então não tem muito o que se fazer em relação a isso. Mas lógico, vem a somar todo o composto aí de preços e a prejudicar, lógico, o poder de compra de todos os consumidores. Então, em primeiro lugar, aí é o tomate, com 88,33%, como eu disse. Mas assim, todos os grupos subiram. Então, aqui o que você quiser saber em termos de aumento, a gente tem. Alimentação geral, para você ter uma ideia, subiu 2,07%. Lógico, os hortifruti, como eu falei, como recordistas, o grupo inteiro subiu 19,45%. Muito alto também. Carne, 5,12% de aumento, né? Higiene, 5,09% de aumento, tudo muito parecido. O grupo limpeza talvez tenha o que subiu menos, subiu 1,79%. Mas aí você vê, não tem nenhum grupo aqui que eu trouxe, de certa forma, que caiu. Então isso que nos está preocupando, né? E o que me preocupa muito e há bastante tempo, Alexandre, é que às vezes a gente vê assim várias reportagens, né?
a gente pergunta para o consumidor, e aí, o que você está fazendo? Ah, eu estou substituindo o produto. Aí a minha pergunta é o seguinte, no caso do tomate, da banana, da batata, né? Você substitui pelo quê? No caso, porque eu não sei pelo que substituir. No caso do arroz de todo dia, que é exorbitante, você substitui pelo quê? E aí, no caso do óleo, o óleo de cozinha, você substitui pelo quê? Pela margarina? Pela banha? Né? O café é algo assim, né? Você substitui pelo quê também? Você toma chá? Não sei, né, Alexandre? Como que as pessoas fazem para substituir tudo isso? Existe uma mágica? Pois é, a gente já trabalha com produtos de cesta básica justamente por isso. Se você vê o hábito de consumo do pontagrossense, todos esses produtos que você citou, aí chega a mais de 80% do consumo mensal dessas famílias. Então são produtos que são consumidos em quantidade, em grande quantidade e generalizado. Quer dizer, são produtos que não são fáceis de substituir. Você comentou ali do café, do chá. A gente, como economista, sabe que são produtos que têm uma certa substituição, né? Vamos supor, você deixar de tomar café para tomar chá, tudo bem. Mas tem alguns produtos que são impossíveis de você substituir, né? Eu vejo o próprio sal. O sal não é um produto que sobe muito, mas ele subiu, foi o que mais subiu na alimentação geral, 8,95%. Você vai substituir o sal pelo quê? Né? Então são produtos que não têm fácil movimentação. O que se pode fazer? De repente mudar a qualidade desse produto, uma marca similar. Eu vi que você também citou a banha, o óleo, né? Antigamente sim, você tinha um hábito de consumo, tanto é que a ração essencial de 1938 ela disse que a gente consome banha em vez do óleo. E houve uma modificação, né, do consumo até chegar no que é hoje. Ninguém mais, quer dizer, pode ser que ainda compre, mas o leite lá mudou de saquinho para caixinha. Então você tem algumas modificações, mas no produto muito difícil substituir. Alexandre, e aí podemos dizer, né? Porque economia é uma coisa que a gente trabalha com previsão igual ao tempo, não é precisão, né? O tempo é assim, a gente diz existe uma possibilidade de chuva, existe a possibilidade do calor. E na economia a gente também trabalha com possibilidades, com previsões. A longo Vamos falar curto, médio e longo prazo. O que é que deve acontecer com a cesta básica aqui em Ponta Grossa? Boa. Quando você fala em previsão, nos tempos atuais está cada vez mais difícil, porque o que a gente está mais dependendo ultimamente é de fatores externos, né? E, lógico, o clima sempre vai estar interferindo e a gente não tem como medir. Então, qualquer coisa que eu fizer em previsão ainda tem o clima conspirando contra essas possibilidades. Mas o que a gente está vendo ultimamente são esses fatores externos. O aumento do dólar tem um peso muito grande dentro da cesta básica. E ele fica orbitando ali entre 5, agora subiu a 6, desceu um pouquinho ontem no final da tarde. E são fatores que a gente não tem controle. A previsão sim é de um aumento de safra, de uma produção maior para esse ano e algumas acomodações de preço. Imagina-se que não vai ter aumento de 4% igual nós tivemos nesse último mês, agora nos próximos meses. Mas a tendência sempre, historicamente, é de alta. Você vai ter um outro mês ali que cai um pouquinho, dá certo alívio para o consumidor, mas a inflação sempre é persistente, a um patamar sempre menor, mas persistente. Se eu tivesse que apostar, eu diria que os preços continuarão subindo, talvez num patamar um pouco menor. Ou seja, aquela história dona de casa, a dona de casa e o dono de casa, né? Porque hoje em dia tem muito dono de casa. Então, se você vai no mercado e por acaso você encontrar alguma promoção de produto, vale aí tentar, né? Comprar um pouquinho a mais para tentar evitar uma outra lá na frente. E claro que a gente fala um tentar, porque do jeito que os preços estão e justamente para quem ganha um salário mínimo ou que seja 2 salários mínimos, você vê o quanto está difícil para se manter hoje aqui no Brasil. A picanha, sabe aquela picanha? A picanha nem pensar, né, Alexandre? Nem frango ultimamente, porque olha, tanto a carne bovina quanto o frango subiram em torno de 5%. Quer dizer, o fator substituição que você também comentou já fica até mais difícil, porque os dois subiram 5%. Você vai substituir o que pelo quê? Né? E nem o ovo, não dá nem para substituir pelo ovo, porque o ovo também está caríssimo. O ovo, nossa, é um absurdo, ainda que caiu um pouco, porque também o patamar que estava, o ovo caiu 2,91%. Mas os aumentos foram muito maiores do que isso. Você pega o próprio café que você citou, só o ano passado 60% de aumento.
O começo do ano 12%, no último mês, penúltimo mês 14%. Então, para cair e voltar ao patamar que era antes, muito difícil. Tá certo, muito bem. Então, esta aí foi a nossa entrevista com o Alexandre. Tem muita coisa para se falar ainda de preços, muita coisa de economia. Tem um tarifaço aí do Trump aí que já preocupa todo o setor empresarial, mas esse é um assunto que nós vamos deixar para uma próxima entrevista com o Alexandre. Ali, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT. Eu que agradeço. Obrigado mesmo.